Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha indicação do livro Drácula, de Bram Stoker. Esse livro é um clássico da literatura gótica, do terror, e foi a leitura coletiva do Lar da Agatha no mês de outubro, em pleno Halloween. Demorei horrores para trazer a resenha e estou até falando estranho, olha. Por causa dos meus dentinhos, Mas seguimos. Decidimos que ia finalmente ler esse clássico, né? O Drácula, que eu tava enrolando horrores pra ler. E as pessoas sempre dizendo pra mim, Agatha, leia, porque o livro tá maravilhoso, o livro é incrível e tudo mais. Eu falei, ok, chegou a hora, então vamos ler. Eu li nessa edição belíssima da editora Nova Fronteira. E eu gostei muito. Essa edição não vem nada demais. Não vem tipo prefácio, pós-fácio, conteúdo extra, vem nada disso. Ela vem exclusivamente a história do Drácula. Mas a diagramação é muito boa, a tradução é maravilhosa, muito fácil de ler, ainda mais para uma obra de 1800 e pouco, quase 1900, né? Trazida para um português bem acessível, então eu gostei bastante. E sem contar que é capa dura e eu paguei 20 e poucos reais, então é isso. Chegando nesse romance eu descobri, já tinham me falado um pouco antes de eu ler, né? Que é um romance em formato epistolar, que eu nem conhecia, nem sabia que palavra era essa, não estava acostumada a ler coisas assim. E são histórias escritas através de cartas e relatos e jornais e diários e coisas do tipo. Então a gente tem uma narrativa toda feita dessa forma, o que torna o livro super fluido, porque são vários personagens principais e a gente vai vendo os relatos deles. O que é bem legal também é que você sabe que aquele personagem sobreviveu o suficiente para contar aquele capítulo ali. Então você fica assim, então fulano não morreu agora, porque ele tá aqui escrevendo, né, e não foi psicografado, então, enfim, é o diário de fulano, deu tudo certo. Pelo menos naquele momento. Aqui nós temos a história do Conde Drácula, que vive lá na Transilvânia, né? Na Romênia, ele vem de lá. E o Jonathan, que é um dos nossos protagonistas, ele é contratado para ir de Londres até lá, no castelo do Conde Drácula, porque o Conde Drácula tem interesse em comprar uma propriedade em Londres e se mudar para lá e tal. Então ele faz esse trabalho aí de intermédio para essa compra que o Conde Drácula está fazendo de uma propriedade em Londres. Quando ele chega lá, logo no caminho tudo já é muito misterioso. Chegando lá, as pessoas nativas daquele local começam a falar, tipo, você tá indo pra onde? Misericórdia, que Deus te proteja. E ele, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô indo só encontrar com o conde. O pessoal tá indo, mas não vai voltar. E o pessoal falando em outro idioma, ele não entendendo nada. E o pessoal ainda assim dando crucifixo pra ele e rogando pra que ele fique bem. E ele assim, parece uma ótima ideia. Vamos para essa viagem. Uma das partes mais assustadoras do livro pra mim, que eu achei bem bonita a atmosfera e que eu gostei muito do suspense, do terror empregado, é justamente quando ele chega na troca para a última carruagem. E essa é a carruagem que vai levar ele até o castelo do Conde Drácula. E aí tem um cocheiro bem misterioso e aí a gente tem uma viagem à noite que é bem atmosférica, assim, sabe? A parte dos lobos uivando e a neblina, e você fica, meu Deus, agora está tenso. E essa parte fica tensa até a chegada dele no castelo, onde ele é recebido pelo Conde Drácula. E aí começa a interação dos dois. O Drácula ali está super assim, nossa, eu sou um anfitrião ótimo, sempre tem a refeição na hora certa pra ele, sempre à noite, de dia o Conde Drácula nunca aparece, mas ele fica ali por uns dias poder tratar daquele assunto, só que ele logo percebe que ele não tem como sair, que ele virou um prisioneiro desse Conde Drácula. Ele percebe que não tem mais escapatória, o Conde já tá falando, você vai ficar comigo mais tempo, você vai ficar comigo mais tempo, ele tá tipo assim, amada, preciso voltar pra minha casa. Ele sente sempre o tom de ameaça, e apesar do Drácula ser sempre muito cordial com ele, e ele começa a perceber coisas, ele não pode, o Drácula fala pra ele não sair do quarto dele, pra ele só ficar nas áreas ali que estão incomuns aonde ele tá, pra ele não ir vagando pelo castelo, principalmente à noite, coisas do tipo. E ele fica tipo, tá bom. E aí de repente ele desobedece tudo isso, e aí ele descobre o quê? O Conde Drácula saindo por dentro do quarto dele, andando igual uma coisa rastejando pela parede do lado de fora do castelo. Ele fica, amada, tomei um LSD maluco aqui, não tô sabendo. Ele ficou se sentindo assim, meu Deus, estou maluco, o que tá acontecendo aqui? Que perigo é esse? E aí ele percebe as coisas sobrenaturais que tem envolvendo o Conde Drácula,
que ele não parece em reflexo e a sombra dele... Enfim, várias coisas características de vampiros que a gente descobre aqui, que o Bram Stoker, ele crava ali o punhal dele, a estaca dele, no que seria dali pra frente considerado coisas de vampiros. Não gostar de alho, crucifixo repelir ele, o reflexo, não ter reflexo no espelho, apenas ser um animal, um bicho, uma criatura noturna e fazer as coisas todas à noite, sair para se alimentar. E aí várias dessas coisas mais sobrenaturais sobre vampiros foram criadas aqui. Não que a imagem do vampiro fosse original do Bram Stoker. Já existia esse vampirismo, a ideia disso e essa mitologia já na literatura, mas o Bram Stoker falou assim: vou pegar isso daqui e vou criar uma receitinha de A a Z aqui, mostrando como que realmente é um vampiro. E várias características, como por exemplo, o Drácula dorme num caixão, se eu não me engano, num caixão com terra sagrada, um negócio assim, que eu já esqueci desse detalhe, mas tá mais ou menos na minha cabeça aqui. E ele dorme sempre na terra, dentro do caixão. Então, assim, toda vez que ele se transporta, vários caixões de terra, por exemplo, caixas de terra são transportados porque ninguém desconfia o que tem ali dentro, mas o Drácula está ali dentro. O livro já abre com a aventura do Jonathan e a gente sabe isso porque foram encontrados os diários dele, onde ele colocou tudo isso no diário. Ele foi escrevendo, principalmente, né, gente, lá em 1890, por exemplo, a gente queria registrar as coisas de alguma forma, né? Não tinha ali um celular novo pra gente fazer uma selfie, entrar nos stories e falar: puta merda, tem um vampiro me mantendo prisioneiro, alguém me ajuda, estou presa nesse castelo. Só que como você não tinha que fazer isso, o que ele podia fazer? Registrar tudo num diário, tipo, não posso tá maluco, vou registrar. Corta dali pro Conde Drácula já indo pra Londres e o Jonathan fica nesse mistério que aconteceu com ele lá dentro do castelo do Drácula, se ele sobreviveu ou não. Existem outros atentados, ele até encontra com outras vampiras dentro do castelo do Drácula, que eu adoro, as vampiras que, né, à noite estão ali, ó. Se der mole, ela pega. Fica esse suspense pra lá e a gente vai pra Londres, onde essa história vai se desenrolar. O Drácula arruma o casarão dele lá em Londres, se muda, larga o Jonathan pra trás e segue a vida. O Jonathan era noivo da Mina, e a Mina Murray, ela é uma das minhas personagens preferidas quando se trata de Drácula, porque ela é conhecidíssima. A gente sempre associa a Mina a Drácula como a personagem feminina mais conhecida dessa história. E como essa foi minha primeira leitura, eu fiquei muito surpresa, assim, como a forma vilanesca do Drácula, como foi colocada mesmo. A gente só tem um contato com ele, entender um pouco dele, ouvir um pouco dele, quando ele está conversando com o Jonathan no início do livro. Fora isso, o Drácula vira uma criatura que você não tem acesso e é um perigo constante, e isso é muito bem construído. Ele realmente tem aquele tom de vilãozão perigoso, eu senti pelo menos nessa leitura, e é uma coisa muito misteriosa, porque a gente não tem mais relatos dele, opinião dele, nada disso. A partir dali, quando ele vai para Londres, a gente já fica relatos de outras pessoas, diários de outras pessoas. A gente sabe um pouco mais dele, foram as conversas íntimas que ele teve com o Jonathan. Lá no início o Jonathan registrou no diário, depois disso ele não tem conversa com mais ninguém e o Drácula não tá deixando registro nenhum. A Mina tá assim: ai, o meu noivo Jonathan foi num trabalho, viajou a trabalho, ele deve estar retornando, e quando ele voltar nós vamos casar, e não sabe nem se o Jonathan tá vivo. Porque o Drácula faz o Jonathan escrever uma carta dizendo que tá tudo bem, que vai demorar pra voltar, e mandar essa carta, e carta é aquilo, né, gente? Era 3 meses pra mandar essa carta pra algum lugar. Mentira, era menos tempo. Mas demorava um século pra carta chegar até lá na puta que o pariu. E aí depois até que ela escreve de volta, manda pra ele, até que chega lá que ele vai responder. Então assim, o pessoal realmente ficava mais tranquilo. Hoje em dia você manda um WhatsApp pra pessoa, né, dá 1 hora que ela não te respondeu, você fala: morreu. Morreu, porque tá o dia inteiro no celular, ó, tá online, não respondeu ainda. Terapia de gente controladora, enfim, outros assuntos. Além da Mina, nós temos também a Lucy, que é a sua melhor amiga. E aqui a gente tem 2 mulheres que são distintas e que estão numa história que, como é que eu vou explicar? Essas histórias se cruzam ao mesmo tempo que tem fins diferentes. E são personagens muito interessantes e eu gosto muito das duas. Gosto muito das duas. A Lucy é mais a minha vibe, é o que eu gosto mais ali na história por um motivo específico. Vou dar pequenos spoilers, não tem como falar sem spoilers aqui de Drácula, mas não vou falar tudo. E o pequeno spoiler é que logo de início ali na história, a Lucy está sendo atormentada pelo Drácula. Quando ele chega em Londres, a primeira vítima que ele escolhe é a Lucy e ele começa a atormentar ela. E o ataque do Drácula, do vampiro, vem aquela
aquela coisa elegante, né, da sedução, da hipnose e do sono da pessoa, é sempre de noite, é sempre quando a pessoa tá mais vulnerável, ele vai dormir, vai, e aí o Drácula vem e fala, acorda criança, vem aqui, e aí é uma coisa mais ou menos assim. Então, como é mais sedutor, sempre tem esse tom, né, mais sedutor no vampiro, e isso já foi criado desde ali. E a Lucy, ela é a primeira vítima do Drácula, né? Ele começa a sugar o sangue dela de madrugada, ninguém sabe o que tá acontecendo, ela acorda sem memória de nada, ela lembra de ter tido pesadelo, tá muito cansada, muito abatida, e eles percebem que ela tá com perda de sangue. E aí o Dr. Van Helsing seria um especialista que vem para ajudar isso, porque ele é amigo do Dr. Seward. Dr. Seward é o médico ali dos conhecidos, do grupinho. E o Dr. Seward, ele trabalha num hospício e ele tem esse contato com o Van Helsing. Ele fala, o Van Helsing é um excelente médico, ele vai vir aqui, vai ajudar. E aí a gente tem momentos muito legais, que ele começa a perceber que a Lucy tá perdendo muito sangue, e aí ele começa a usar transfusão de sangue, que são métodos que estavam assim chegando naquela era, né? Eram recentes para que era vitoriana, 1890. Hoje em dia você vai falar de transfusão de sangue, é a coisa mais comum do mundo. Mas você falar disso lá em 1890, a gente está falando de coisas que a sociedade estava se acostumando também, né? Conhecendo também. Isso é muito legal. Assim como a datilografia também, a mina é ótima disso, ó. Ela é ótima de digitar as cartas lá. E eles têm também diários fonográficos, que eles gravavam as coisas com fonógrafo, sei lá como é que chamava. É muito legal porque o Bram Stoker faz questão de mostrar esse avanço, né, que estava acontecendo naquela época desses itens. Né, como que estava acontecendo socialmente, como que era moderno, o que era moderno naquela época. Isso era moderno naquela época. Digitar as coisas, assim, datilografar as coisas era moderno, usar um fonógrafo era moderno, transfusão de sangue era uma coisa nova. Então tudo isso é muito legal, é um registro de uma época que é muito interessante de ler. Fora isso, Van Helsing é completamente diferente de tudo que eu já vi na dramaturgia. Acho que transformaram o Van Helsing num super-herói caça-vampiros, e ele não é isso. Ele tem um pouco mais de conhecimento de coisas antigas que ele já ouviu falar sobre os vampiros, mas nada que seja claro pra ele. Ele tá tendo de fato um primeiro contato maior com um vampiro e vendo as consequências. Então ele tá testando coisas, ele tá assim, tipo, vamos tentar fazer tal coisa, vamos tentar botar um alho aqui que eu ouvi falar, vamos usar uns crucifixos, vamos vigiar a Lucy, vamos fazer certas coisas. Só que a coitada da Lucy, lá vem spoiler, ela é a primeira vítima que eles não conseguem salvar. Como ela é a primeira, eles estão experimentando como lidar com esse vampiro, com essa coisa toda, acaba que a pobre Lucy vai ser devoradíssima pelo Drácula, capítulo após capítulo. Isso é muito angustiante de acompanhar, porque ela tem uma melhora e você torce por ela, que ela vai escrever no diário dela, né? Até o momento onde ela já não aguenta mais nem escrever no diário, de tão exausta que ela tá, exaurida de vida que ela está, porque o Drácula tá sugando tudo. E aí todo mundo muito burro em volta, você fica com raiva, você fala, meu Deus, fica de olho nessa mulher, por que ninguém vai ficar aí no quarto com ela? Vai morrer. Aí ela morre e aí vai falar sobre a transformação vampirística, né? Porque ela vai se transformar na vampira. Tem spoilers, eu avisei. Eu não vou dizer nada mais do que isso de spoilers, mas posso dizer que é muito legal o fato da Lucy, o passo a passo dela, porque o Bram Stoker aqui mostra um vampiro muito perigoso como o Drácula, algumas coisas que ele faz, né? O jeito dele de agir, algumas características dele, mas a gente consegue ver o passo a passo através da Lucy. Isso é muito legal também, apesar de trágico pra ela. E aí tem várias pessoas envolvidas, né? Tem os pretendentes amorosos da Lucy, ela acaba escolhendo entre os seus pretendentes, e dentre esses pretendentes tem o Dr. Seward, que trabalha lá no hospício. Ele tem um paciente específico, que ele tá em cima daquele paciente, e esse paciente dele, do Dr. Seward, se chama Hayfield. E o Hayfield, acho que é assim que fala. Ele tá tendo assim, umas alucinações muito doidas, ele tá falando muito de... Ele consegue avaliar que ele tá montando uma espécie de cadeia alimentar, sabe? De moscas sendo comida por aranhas, que é comida por acho que outro... não lembro mais. E assim vai indo, e ele vai comendo esses bichos e tentando ter acesso à vida. Isso é super bizarro, porque ele relata o quanto o mestre dele está por vir, por buscar ele, coisas do tipo. E a gente já sabe que tem alguma relação com o Drácula, mas não entende o que. E a construção desse personagem é muito incrível, o desenvolvimento é muito incrível, e é um dos momentos mais cativantes, eu acho, do livro. Então se juntou o Arthur, que era o noivo da Lucy,
com o Jonathan, com o Dr. Seward, com o Van Helsing e com a Mina para poder combater essa criatura que tomou a Lucy, levou a Lucy embora, matou a Lucy. E eles acabam descobrindo que ela tá viva, né? Na verdade, ela tá viva, né? Ela tá morta-viva, ela virou alguma coisa diferente de humana. E isso é extremamente sombrio, bizarro pra eles. E é muito envolvente. Eu acho que tudo isso é muito, muito, muito envolvente. Então tem uma boa parte do livro onde é tentando salvar Lucy, depois tentando descobrir o que aconteceu com Lucy. E toda essa descoberta é aterrorizante para todos os personagens. Eu consigo imaginar o quanto deve ter sido intenso naquela época ler uma obra como essa, porque é muito suspense, é muita aventura além do terror, sabe? Tem o toque do terror, mas tem um tom de aventura muito grande, é muito rápido de ler. Se você tá na dúvida se vai ler ou não Drácula, saiba que o formato epistolar você acostuma muito rápido e vai se tornando uma leitura muito fluida, divertida, interessante, porque o Van Helsing tem uns alívios cômicos ali, aqui e ali, é bem gostoso. O problema é que você vai ver uma obra cheia de preconceitos, uma obra de 1890 e pouco, então assim, muito antiga mesmo, muitas coisas mudaram e ainda assim vai incomodar muito, como o momento onde o Van Helsing quer elogiar a Mina, né? Mas o machismo da época é tão grande, né? Que a mulher, ele fala, nossa, a Mina é inteligente, né? Ela tem o coração de uma mulher e o cérebro de um homem. Você fala, ó Deus, a mulher para ser inteligente tem que ter o cérebro de um homem, tipo... Ai, era melhor ficar calada, amada. Mas essas são coisas assim, ressalvas que você tem, você identifica, você fala, ai, me incomodou. Mas não vai estragar a experiência de leitura como um todo, até porque a própria Mina vai provar o contrário, vai mostrar o quanto ela é importante na história, o quanto ela é relevante e o quanto ela é até mesmo indomável dentro dos padrões da época. Ela é uma mulher que é muito à frente do seu tempo, é uma personagem maravilhosa. Não vou dar spoiler aqui, mas a mãe da Lucy... Puta que o pariu, hein, mulher? Destruiu tudo. Odeio essa mulher. Queria enforcar a mãe da Lucy, gente. Pelo amor de Deus. Quem já leu sabe por quê. No mais, eu gostaria... tô aqui no meu banho relaxante, né? Tomar um banho de sangue pra me ficar rejuvenescido e conseguir fazer muitos anos de canal ainda. Mas no mais, eu gostaria de dizer que o livro tem uma atmosfera muito vitoriana, muito macabra, muito gótica, muito interessante, muito gostosa, prazerosa de acompanhar. Eu amei a ambientação. Também posso dizer que o livro até trata algumas questões ali com muito pudor, mas assistimos, logo que a gente acabou a leitura coletiva de Drácula, a gente foi assistir o filme que traz o título, né, Drácula de Bram Stoker, de 92, se eu não me engano, que é um clássico também, visualmente falando, né, fotografia, enfim, é um clássico, é um filme muito incrível. Eu nunca tinha assistido, assistimos pela primeira vez, eu e o pessoal da leitura coletiva do Lar da Agatha, a gente se juntou, fez um grupinho, lemos juntos, discutimos, depois assistimos o filme juntos e discutimos também, que foi muito, muito incrível. O livro tem esse tom muito forte do bem contra o mal, parece que os mocinhos nunca fazem nada errado propositalmente, eles são todos muito bons, eles são todos assim, homens de Deus, e você fala, essa parte é meio assim, pra mim, né, pro meu gosto pessoal. E na adaptação do cinema de 92 a gente vê a história assim, parcialmente fiel, mas existe umas coisas que marcam principalmente, a meu ver, a década de 90, né? O tipo de filme feito naquela época e como que isso foi desenvolvido. Existe uma necessidade de colocar uma justificativa de amor pro Drácula, humanizar ele um pouco, dar uma alma pra ele, alguma coisa é dado a mais pro Drácula ali, um sentido pelo que ele tá fazendo, não apenas a ruindade, a maldade, como tem no livro. No livro é bem cru assim, é bem frio. Já no filme tem essa vibe diferente, logo de início você percebe. Fora isso também, existe uma sexualização imensa dos personagens. Parece que alguma coisa assim, um teor sexual que poderia ter na obra é transformado a 200%. Década de 90, né, gente? Anos 90. É muito assim, tipo, os ataques do Drácula. Tem uma cena específica onde ele vai morder a Lucy, né? E a Lucy tá... Você fala, meu Deus, ela tá tendo um orgasmo, o que tá acontecendo ali, gente? E é basicamente isso, parece um orgasmo, é tudo extremamente sexual. E é interessante de assistir, né? Toda a abordagem, é uma abordagem diferente do livro, mas a história em si tem vários momentos fiéis, tem vários personagens fiéis, enfim... Tem Keanu Reeves e tem o Gary Oldman no filme. E, gente, eu queria que o Gary Oldman, simplesmente, ele nesse filme, eu gostaria que ele viesse aqui na minha casa e assim,
acabasse, despedaçasse a minha garganta, falasse, ai, pode vir Gary Oldman, ai, que homem gostoso. E tem também a Winona Ryder fazendo a Mina, que foi uma surpresa pra mim em algumas partes, porque para algumas pessoas tem isso também, né? O livro tem momentos onde o próprio Bram Stoker, ele erra a cor dos cabelos das personagens. Eu acho que é a da Lucy, no caso. A Lucy é tida como loira em algum momento e cabelos escuros em outro, e o público fica assim, meu Deus! Mas aqui existe uma versão, né, de cores escolhidas pelo diretor para o filme, e aí você pode escolher a que você quiser. É uma coisa muito pessoal também, mas é curioso porque existem, se você for ver as pessoas falando sobre Drácula, vários erros do Bram Stoker, vários equívocos e coisas assim, você fica tipo, ai, whatever, né? É uma história de vampiro de 1890, no mais o clássico me agradou demais. Eu amei esse filme, eu amei o livro, foi tudo uma experiência muito boa. Eu amei ler em conjunto com o pessoal do Lar da Agatha. Eu adorei fazer essa resenha e preparar o meu banho de sangue aqui pra eu ficar bem jovem. Preparei algumas fotos que você pode acompanhar lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, é tudo @lardaagatha. Seja Twitter, seja Instagram, seja na Twitch, onde eu faço lives de leitura, leio ao vivo com o pessoal, a gente sempre lê junto, programa coisas bem legais, tem grupo onde a gente faz leitura coletiva. Se você gosta da minha arte, achou, meu Deus, que babadeira ela, então você pode me apoiar, tem aí nos links abaixo na descrição do meu Apoia-se, onde você pode me ajudar, uma ajuda financeira com no mínimo R$5 mensais. A partir de R$10 mensais você já participa de sorteio de livro, e no mais, só de assistir aqui, só de curtir, compartilhar, você já me ajuda imensamente. Eu sou muito grato que vocês tenham parado um tempo de vocês em algum momento do dia para poder assistir esse vídeo. Obrigada mesmo. Comente aí abaixo o que vocês acham dessa obra, do Drácula, o que vocês acham do filme também, da adaptação. Vamos fofocar, porque Drácula foi um marco da imagem do vampiro, né, de um desses ícones, de uma dessas mitologias, enfim, que são utilizadas na ficção até hoje, e a imagem do vampiro que ele criou, né, naquela época, ditou regras para o que ia ser utilizado no futuro, e isso é muito incrível, até hoje ressoa. Drácula é uma obra que ressoa até hoje, e eu quis fazer um look hoje inspirado um pouco mais, uma coisa mais Nosferatu, uma coisa diferente do que eu já faço da Agatha normalmente, para poder trazer também um lado diferente da minha drag, enfim, e trazer as influências que eu tenho visualmente. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!